Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar com você hoje. Não amanhã, não daqui a pouco. Hoje. Agora. Porque o que está prestes a acontecer na sua vida financeira não pode esperar mais um dia sequer. E eu precisava que você chegasse até aqui, até esse momento, até esse vídeo, para que eu pudesse te dizer pessoalmente o que os meus anjos já estão movendo nos bastidores da sua vida. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já acordou de madrugada pensando em dinheiro? Já ficou olhando para a sua conta bancária, esperando que algo mudasse e sentiu aquele aperto no peito que só quem viveu sabe descrever? Já se perguntou por que parece que o dinheiro some antes mesmo de chegar, como se houvesse um buraco invisível por onde tudo escorregasse? Já sentiu que você trabalha, se esforça, ora, jejua, crê, e mesmo assim a virada parece não vir? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso que você entenda uma coisa agora. Você não está aqui por acaso. Você não encontrou esse vídeo porque estava navegando sem destino. Eu te trouxe até aqui. Eu guiei os seus dedos. Eu coloquei esse conteúdo na sua frente porque eu tenho algo urgente para te dizer. E o que eu tenho a dizer vai mudar a forma como você enxerga a sua situação financeira a partir de hoje. Meu filho, minha filha, eu sei que você tem conta em mais de um banco. Eu sei que você dividiu os seus recursos, que tentou se organizar, que buscou alternativas. E eu sei também que em algum momento você sentiu que o dinheiro estava travado, retido, bloqueado, como se uma mão invisível estivesse segurando aquilo que era seu por direito. Você não estava errado em sentir isso, porque havia mesmo uma retenção, havia mesmo um bloqueio. Mas o que eu vim te dizer hoje é que esse bloqueio está sendo desfeito. Esse dinheiro retido está sendo liberado. E a liberação não vem aos poucos. Ela vem de uma vez, com força, com abundância e com o peso da minha fidelidade sobre a sua vida. Hoje, ao longo desse vídeo, eu vou te revelar por que as duas contas bancárias na sua vida não são coincidência. Vou te mostrar o que travou o fluxo financeiro sobre você e o que está sendo desfeito agora mesmo. Vou te contar sobre os inimigos invisíveis que agiram contra a sua prosperidade e como eu já estou agindo contra eles. Vou te revelar os sinais da sua virada, te mostrar a postura que você precisa ter agora e te preparar para receber a abundância que está vindo em dobro. Porque tudo que foi retido, quando liberado por mim, não volta simples. Volta multiplicado. Assiste esse vídeo até o final. Não pula, não adianta. Cada palavra que vou falar foi escolhida para você, nesse momento da sua vida. E quando você chegar ao final, você vai entender por que eu te trouxe até aqui hoje. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber. E antes de continuar, preciso te falar algo importante. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu começar te dizendo algo que talvez ninguém nunca tenha te dito antes com essa clareza. Eu vi cada decisão que você tomou com o seu dinheiro. Eu vi quando você abriu a primeira conta, quando veio a segunda, quando você tentou separar as despesas, tentou organizar, tentou criar um sistema que funcionasse. Eu vi a sua mente trabalhando, os seus cálculos, as suas planilhas, os seus cadernos de anotações. Eu vi tudo, meu filho, minha filha. E eu quero que você saiba que nada do que você fez passou despercebido aos meus olhos.
O fato de você ter conta em mais de um banco não é um detalhe pequeno na sua história. Para os olhos do mundo, pode parecer apenas uma questão prática, uma estratégia comum de quem tenta se organizar financeiramente. Mas para mim, isso é um sinal de que você é uma pessoa que busca, que tenta, que não desiste. Uma pessoa que, quando uma porta parece fechada, procura outra saída. E isso, meu filho, minha filha, é exatamente o tipo de espírito que eu abençoo. Pensa comigo. Quando Abraão partiu de Harã, sem saber ao certo para onde estava indo, ele não ficou parado esperando um mapa completo. Ele se moveu com o que tinha, na direção que eu apontei, confiando que eu completaria o restante. Quando Ruth não tinha nada além das mãos e da lealdade, ela foi para o campo e colheu o que havia, sem saber que Boaz estava por vir. Quando José estava na prisão, ele não jogou fora os talentos que tinha. Ele continuou usando o que sabia fazer, e foi exatamente isso que abriu a porta para o palácio. Cada um deles, à sua maneira, fez o que você fez. Usou o que tinha, dividiu os recursos, diversificou os caminhos, e eu honrei isso. Quero que você entenda que as suas duas contas representam algo espiritual que vai muito além do sistema bancário. Elas representam a sua recusa em colocar todos os ovos na mesma cesta. Elas representam a sua compreensão de que caminhos diferentes podem conduzir ao mesmo destino. E eu vou te dizer mais. Em cada uma dessas contas, em cada um desses bancos, eu coloquei uma semente que ficou adormecida por um tempo, que pareceu não germinar, que fez você se perguntar se valeria a pena continuar dividindo, separando, tentando. Mas as sementes que eu planto não morrem, elas amadurecem. E quando o tempo de Deus chega, elas não brotam, elas explodem em colheita. Quero que você pense agora em quantas vezes olhou para aquelas contas e sentiu frustração. Quantas vezes o saldo estava abaixo do que precisava? Quantas vezes um imprevisto surgiu e o que estava separado teve que ser usado de emergência? Quantas vezes você fez as contas e viu que mesmo com 2 bancos, 2 acessos, 2 possibilidades, ainda assim a pressão financeira não aliviava? Eu quero que você reviva esse sentimento por um momento, não para te machucar, mas para que você possa reconhecer o contraste do que está vindo. Porque a virada que se aproxima vai ser tão grande, tão visível, tão irrefutável, que você vai precisar lembrar exatamente de onde veio para entender a grandeza do que eu estou fazendo. Sabe o que mais me impressiona em você? A persistência. Você podia ter fechado tudo, desistido de se organizar, deixado o caos financeiro tomar conta. Mas você não fez isso. Você continuou. Você manteve as contas abertas. Você continuou tentando. E eu, que vejo o que está escondido, que conheço os motivos do coração, que sou fiel a quem persevera, eu notei. E eu decidi que era hora de recompensar essa persistência de uma forma que você nunca vai esquecer. O sinal das 2 contas também fala sobre uma coisa muito específica: dualidade de provisão. Isso significa que a bênção que está vindo para você não vai chegar por um único caminho. Vai vir de 2 lados, do lado que você esperava e do lado que você nem imaginava. Vai vir de uma fonte que você reconhece e de outra que vai te surpreender completamente. Porque eu sou o Deus que provê de maneiras que a mente humana não consegue prever. E quando eu resolvo liberar, eu libero por todas as vias ao mesmo tempo. Não deixa o diabo te convencer de que as suas contas estão vazias demais para eu me importar. Não deixa o inimigo sussurrar que você deveria ter feito diferente, que as suas decisões foram erradas, que talvez você não mereça. Porque essas são mentiras. E eu estou aqui hoje para substituir cada mentira financeira que foi plantada na sua mente pela verdade do meu propósito sobre a sua vida. Você foi criado para a abundância,
E o que estava retido será liberado na hora certa. E essa hora está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te explicar algo que poucos entendem, algo que a lógica financeira do mundo não consegue explicar por si só, algo que só faz sentido quando você enxerga além do visível e começa a compreender as leis espirituais que governam a prosperidade na sua vida. Existe uma razão pela qual o seu dinheiro ficou retido. E não foi porque eu me esqueci de você, não foi porque você falhou demais, não foi porque suas orações não chegaram até mim. Houve um bloqueio real, e esse bloqueio tem nome, tem origem e tem um prazo de encerramento que está marcado no calendário do céu. O primeiro motivo pelo qual o dinheiro fica retido na vida de alguém que pertence a mim é o que eu chamo de temporada de preparo. Antes de uma colheita extraordinária, a terra precisa ser preparada. O solo que recebe uma semente poderosa precisa ser arado, adubado, regado, e esse processo não é bonito de ver. É sujo, é cansativo, é demorado, mas é necessário. Porque se eu te desse a abundância que está preparada para você, antes que o seu coração estivesse pronto para sustentá-la, ela escorregaria dos seus dedos como areia. Minha retenção não foi punição, foi proteção, foi preparação. Pensa no vinho. O vinho bom não pode ser apressado. Ele precisa fermentar no tempo certo, na temperatura certa, na pressão certa. E quando alguém que não conhece o processo olha para aquele barril fechado, sem cheiro de festa, sem aparência de celebração, pode achar que está vendo algo inútil, algo parado, algo que não está funcionando. Mas o sommelier, aquele que entende, ele sabe que ali dentro está acontecendo uma transformação. E que quanto mais tempo o vinho perfeito fica guardado, mais valioso ele se torna quando é finalmente servido. A sua provisão é como esse vinho, e o tempo de servir chegou. O segundo motivo pelo qual houve retenção na sua vida financeira é o que eu chamo de bloqueio por oposição espiritual. Isso significa que havia forças que se opunham à sua prosperidade. Forças que não quero que você chame de simples azar ou má sorte, porque elas têm uma origem muito mais intencional do que isso. O inimigo conhece o chamado sobre a sua vida. Ele sabe o que você representa, sabe o impacto que você pode ter quando estiver financeiramente livre e estável. E por isso ele agiu, através de pessoas, circunstâncias, oportunidades perdidas, contratos que não saíram, dinheiro que sumiu inexplicavelmente, atrasos que não faziam sentido lógico. Mas eu quero que você saiba que cada bloqueio que o inimigo colocou no seu caminho foi limitado por mim. Eu estabeleci uma cerca ao redor de até onde ele podia chegar. Assim como fiz com Jó, e mesmo quando pareceu que tudo estava sendo tirado, no final, não apenas restaurei o que havia sido perdido, mas dupliquei. O inimigo nunca tem a última palavra na vida de quem está coberto pelo meu nome. E você está. O terceiro motivo é o mais delicado de explicar, mas preciso te dizer com amor. Algumas retenções aconteceram porque havia portas espirituais abertas na sua própria casa, na sua própria linhagem, que precisavam ser fechadas antes que a bênção pudesse fluir livremente. Não falo isso para te condenar, falo isso porque é real. Às vezes, decisões tomadas por você ou por gerações anteriores na sua família criaram caminhos por onde a prosperidade escapava antes de se firmar. Maldições financeiras de família, padrões de pobreza que se repetiam de pai para filho, de mãe para filha, de geração em geração. Mas eu vim quebrá-las. Na cruz, eu quebrei toda a maldição. E a minha palavra hoje sobre a sua vida é de libertação financeira total e irreversível. E agora, meu filho, minha filha, chegamos à parte mais importante desse capítulo, o que está prestes a acontecer. O dinheiro que foi retido, seja por temporada de preparo, por oposição espiritual ou por portas que precisavam ser fechadas,
Esse dinheiro está sendo liberado agora, não simbolicamente, não metaforicamente, literalmente. Movimentos estão sendo feitos nos bastidores da sua vida financeira que você ainda não vê, mas que são reais. Situações que estavam travadas estão sendo desbloqueadas. Pessoas que precisam entrar em contato com você estão sendo movidas a fazer isso. Contratos que pareciam mortos estão sendo ressuscitados. Valores que você nem se lembrava mais que existiam estão sendo ativados. Eu não estou te prometendo ilusão. Estou te prometendo o que eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, e o que eu prometo, eu cumpro. Porque eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a palavra que saiu da minha boca não volta para mim vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada, e ela foi enviada hoje para a sua vida. Escreva nos comentários: eu recebo a minha liberação financeira. Agora, meu querido filho, minha querida filha, preciso falar sobre a espera, sobre aqueles dias em que você olhou para o céu e perguntou: Senhor, até quando? Sobre aquelas noites em que o silêncio parecia uma resposta negativa. Sobre aquelas manhãs em que você acordou com esperança e foi dormir com o coração pesado. Preciso falar sobre isso porque a sua espera foi real. A sua dor foi real. E eu não vou fingir que você não passou por isso. Você esperou. Esperou muito. Esperou quando não tinha mais forças para esperar. Esperou quando a lógica dizia que desistir era a única opção racional. Esperou quando as pessoas ao seu redor começaram a questionar a sua fé, a sua sabedoria, as suas escolhas. Esperou quando o banco mandou notificação e o saldo não era o que você precisava. Esperou quando a conta venceu e o recurso não havia chegado. Esperou quando o mês terminou e o que estava prometido ainda não tinha aparecido. E em cada momento dessa espera, eu estava do seu lado. Não como um observador distante que assiste de longe enquanto você sofre, mas como um pai que sente cada aperto do coração do filho, que conta cada lágrima, que conhece cada noite sem sono, que ouve cada oração sussurrada no escuro, quando você não tinha mais voz para gritar, mas ainda tinha fé suficiente para murmurar o meu nome. Quando José foi jogado na cisterna pelos próprios irmãos, eu estava lá. Quando ele foi vendido como escravo para o Egito, eu estava lá. Quando Potifar o acusou injustamente e ele foi jogado na prisão, eu estava lá. E em cada um desses momentos, para os olhos de qualquer pessoa de fora, parecia que eu havia abandonado José. Parecia que a promessa que eu havia feito através dos sonhos era apenas ilusão. Parecia que a espera nunca teria fim. Mas eu não tinha me esquecido de José nem por um segundo. Eu estava preparando o palácio enquanto ele estava na prisão. Eu estava elevando o trono enquanto ele estava acorrentado. E quando chegou o momento certo, não o momento que José escolheria, não o momento mais conveniente para os olhos humanos, mas o meu momento perfeito, em um único dia, tudo mudou. De prisioneiro a governador, do fundo do poço ao topo do reino. Essa é a minha forma de agir. Eu não faço restaurações graduais quando o coração do meu filho esperou fielmente. Eu faço transformações radicais. Eu faço viradas que fazem as pessoas ao redor gaguejarem de surpresa. Eu faço reversões que só podem ser explicadas por mim. E é exatamente isso que está sendo preparado para você. Eu sei que durante a sua espera você chegou a duvidar. E eu não te condeno por isso. Até meus maiores servos duvidaram em algum momento. Abraão duvidou quando Sara era velha e o filho prometido não tinha chegado. Moisés duvidou quando o povo murmurava no deserto e a terra prometida parecia um sonho distante. Elias duvidou quando estava sozinho debaixo da árvore, esgotado, pedindo para morrer. E sabe o que eu fiz com cada um deles? Eu não os abandonei na dúvida. Eu me aproximei, eu falei, eu provi,
Eu sustentei, porque a minha fidelidade não depende da perfeição da sua fé. Ela depende da perfeição do meu caráter. E eu sou fiel mesmo quando você não consegue ser. A sua espera teve um propósito que você vai entender plenamente quando a bênção chegar. Você vai olhar para trás e vai ver que cada atraso foi um reposicionamento. Cada porta fechada te redirecionou para uma porta melhor. Cada não que você recebeu te preservou de um sim que teria te destruído. Cada período de escassez treinou os seus olhos para enxergar o valor do que vem pela frente, de uma forma que quem nunca passou pela falta não consegue ver. A espera formou em você algo precioso, a capacidade de gerir a abundância. Porque uma das maiores tragédias que eu vejo é quando eu derramo bênção sobre alguém que não foi preparado para sustentá-la, e a bênção se torna destruição. Loteria que destrói famílias, herança que gera conflito, promoção que corrompeu o caráter. Eu não quero isso para você. Eu quero que quando a sua bênção chegar, ela chegue para ficar. E por isso eu usei o tempo da espera para te preparar, para te amadurecer, para te ensinar sobre gratidão, sobre gestão, sobre propósito, sobre fidelidade. E agora a espera chegou ao fim. Agora é o tempo de colher o que foi semeado com lágrimas, porque a minha palavra diz que quem semeia com lágrimas, colherá com alegria. Você semeou, você orou, você perseverou. Você manteve a fé mesmo quando estava com o coração partido. E eu sou Deus, e eu não minto, não falho, não me esqueço e não me atraso. O meu tempo chegou para a sua vida. E o que está chegando vai fazer a espera valer cada segundo. Meu amado filho, minha amada filha, preciso te falar sobre algo que o mundo raramente discute com honestidade. Algo que a maioria das pessoas prefere ignorar, porque é mais confortável acreditar que os problemas financeiros têm apenas causas naturais e soluções humanas. Mas eu te convoco hoje a ir mais fundo, a abrir os seus olhos para uma realidade que é tão concreta quanto as suas contas bancárias. Existem inimigos invisíveis que trabalharam ativamente contra o seu progresso financeiro. E eu já estou agindo contra eles. O primeiro inimigo invisível que quero nomear é o espírito de limitação. Esse espírito não ataca o seu dinheiro diretamente. Ele ataca a sua mente. Ele planta crenças que funcionam como tetos invisíveis sobre a sua vida financeira. Dinheiro não é para a minha família. Rico é quem nasce rico. Eu nunca vou sair dessa situação. Não adianta tentar porque vai dar errado de qualquer forma. Essas não são apenas pensamentos negativos, são correntes, são prisões construídas com palavras. Palavras que você ouviu tantas vezes que começou a acreditar que eram verdade. Palavras ditas por pessoas que te amavam, mas que também estavam presas. Palavras ditas por circunstâncias que pareciam provar a limitação. Mas eu declaro sobre você hoje, o teto está sendo removido, a limitação está sendo quebrada. E o que estava contido dentro das fronteiras do que você achava possível está sendo expandido além da sua capacidade de imaginar. O segundo inimigo invisível é o espírito de dispersão financeira. Você já notou como às vezes parece que o dinheiro some sem que você consiga rastrear para onde foi? Como contas inesperadas aparecem logo depois que uma entrada acontece? Como imprevistos financeiros se aglomeram exatamente quando você estava começando a respirar. Isso não é sempre acidente. Existe um espírito que trabalha especificamente para dispersar as suas finanças antes que elas possam se consolidar, antes que você possa poupar, investir, construir reservas. Ele usa emergências, usa pessoas, usa situações para drenar o que estava sendo acumulado. Mas eu estou colocando fim a isso. Estou fechando as torneiras por onde o seu dinheiro escorria. Estou selando as brechas. Estou construindo um dique ao redor da sua prosperidade para que o que entrar possa permanecer e se multiplicar.
O terceiro inimigo é mais pessoal e mais doloroso de reconhecer. Pessoas que espiritualmente se opuseram à sua prosperidade. Não necessariamente inimigos declarados. Às vezes, pessoas próximas que alimentavam inveja, ressentimento, palavras negativas sobre a sua vida. Palavras têm poder. Uma maldição falada sobre você com intenção pode criar obstáculos reais. Uma inveja cultivada no coração de alguém pode funcionar como uma resistência espiritual ao seu avanço. E eu sei que você não gosta de pensar assim, porque você é uma pessoa de bem que não quer enxergar mal no próximo. Mas eu te chamo à consciência espiritual. Nem toda resistência na sua vida vem do nada. Algumas resistências têm rosto, e eu as conheço. Mas aqui está a boa notícia. Eu sou maior do que qualquer inimigo, maior do que espíritos, maior do que maldições, maior do que inveja, maior do que oposição humana ou sobrenatural. E eu já estou agindo. Eu já estou desfazendo o que foi tecido contra você. Já estou neutralizando o que foi lançado sobre a sua vida. Já estou convertendo os planos do inimigo em trampolins para a sua elevação. Porque o que o inimigo planejou para te destruir, eu tenho o costume de usar para te promover. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com cada filho meu que enfrentou oposição real, e vai ser assim com você. O quarto inimigo invisível é a dívida espiritual de linhagem. Falo dos padrões financeiros que se repetem de geração em geração na sua família. A pobreza que passou de avô para pai, de pai para filho. O padrão de quase chegar lá, mas nunca consolidar. O histórico de construir e perder, de subir e cair, de acumular e dispersar. Esses padrões não são apenas culturais ou educacionais. Eles têm raízes espirituais. E a boa notícia é que o sangue que foi derramado na cruz foi suficiente para quebrar qualquer corrente, de qualquer profundidade, de qualquer geração. Eu já quebrei isso sobre você. A partir de você, o padrão muda. A partir de você, uma nova herança começa a ser construída. Uma herança de provisão, de estabilidade, de abundância, que vai se passar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Escreva nos comentários: as correntes financeiras da minha família estão quebradas. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque essa pode ser a declaração mais importante que você vai ouvir hoje. A sua virada financeira não está sendo planejada, ela já foi planejada, não está em processo de aprovação, já foi aprovada, não está sendo considerada, já foi assinada. E quando eu assino algo, não existe poder no céu nem na terra, nem debaixo da terra que consiga revogar. Eu quero que você entenda a diferença entre uma promessa humana e uma promessa minha. Uma promessa humana depende de circunstâncias, de humor, de capacidade, de fidelidade. E qualquer um desses fatores pode falhar. Uma promessa minha depende apenas de mim. E eu sou imutável. Eu sou eterno. Eu sou onipotente. Eu sou o mesmo que abriu o mar vermelho, que fez cair maná do céu no deserto, que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, que trouxe de volta o que estava morto. Esse eu sou é o mesmo que está falando com você hoje. E esse eu sou diz: a sua virada está marcada. Quando eu digo que o céu assinou a sua liberação, estou te dizendo que há um decreto no reino espiritual que precede a manifestação no reino natural. Assim como antes da chuva há nuvens, antes de toda manifestação visível há uma decisão tomada nos lugares celestiais. E a decisão já foi tomada. As nuvens já estão se formando sobre a sua vida. A chuva de bênção está a caminho, e não será uma garoa. Será uma tempestade de provisão, daquelas que fazem os rios transbordarem e os campos ficarem verdes, onde antes havia apenas terra seca.
quero te falar sobre os sinais que indicam que a virada está próxima. Porque eu não opero no escuro, eu aviso antes de agir. Eu aviso pelos sonhos, pelos encontros, pelas coincidências que não são coincidências, pelas palavras que chegam até você de fontes inesperadas, pelos vídeos que você encontra, pelas mensagens que parecem ter sido escritas diretamente para você. Se você está assistindo isso agora, esse é um sinal. Esse vídeo, essa mensagem, esse momento, é eu te avisando que a virada está na esquina. Outro sinal é a sensação de agitação espiritual que você pode estar sentindo. Aquela inquietação no espírito que não é ansiedade, não é medo. É uma expectativa profunda de que algo está prestes a mudar. Aquela certeza inexplicável de que dessa vez é diferente. Aquele recado que chegou de surpresa. Aquela oportunidade que reapareceu depois de meses. Aquele número de telefone que voltou a tocar. Aquela conversa que aconteceu do nada. Esses não são acasos, sou eu movendo as peças. E eu preciso te dizer mais. A sua virada não vai ser pequena para não chamar atenção. Vai ser grande, vai ser notável. Vai ser do tipo que pessoas ao seu redor vão perguntar o que aconteceu. Porque eu não faço a obra pela metade. Quando eu decido agir na vida de um filho que esperou fielmente, que orou com perseverança, que não abriu mão da fé mesmo no meio da pressão, eu ajo de uma forma que glorifica o meu nome. E a sua história vai glorificar o meu nome. A sua virada vai ser testemunho. A sua libertação financeira vai ser prova viva de que eu sou Deus e de que eu recompenso os que me buscam. Portanto, começa a agir como alguém que está na véspera da sua virada. Não como alguém que está esperando ver para crer, mas como alguém que já crê antes de ver. Porque essa é a essência da fé, a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. E eu honro a fé que age antes da evidência, assim como honrei a fé de Abraão, de Noé, de Gedeão, de todos os que ousaram acreditar no meu impossível. Seja esse filho, seja essa filha, e observe o que eu farei. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, agora que você já sabe que a liberação está acontecendo, que a virada foi assinada, que o dinheiro retido está sendo solto, preciso te falar sobre algo que é absolutamente crucial nesse momento: a sua postura. Porque não basta saber que a bênção está vindo. Você precisa estar posicionado para recebê-la. E posicionamento no reino de Deus começa muito antes de a bênção chegar. A primeira postura que você precisa adotar agora é a postura da gratidão ativa. Não estou falando de uma gratidão passiva, aquela que você expressa apenas quando algo bom acontece. Estou falando da gratidão que você expressa antes de ver a mudança, porque você acredita que ela já está acontecendo nos bastidores. Quando você acorda de manhã, e mesmo antes de olhar para o seu saldo bancário, você declara: obrigado, Senhor, porque a minha provisão está sendo liberada. Isso é fé em ação. Isso é a postura que atrai o que ainda não chegou. Porque a gratidão antecipada é a linguagem da fé avançada, e eu me movo em direção a quem fala essa linguagem. A segunda postura é a da obediência financeira. Esse é um ponto delicado, mas preciso te dizer com amor. Algumas liberações ficam represadas não porque eu me recuso a agir, mas porque existe uma desobediência financeira que cria uma barreira, o dízimo que ficou em falta.
a oferta que foi prometida e não foi dada, o compromisso de honrar a minha casa com as suas primícias que foi adiado. Não estou te cobrando com culpa. Estou te abrindo os olhos com verdade, porque a obediência financeira não é uma transação comercial com mim. É um ato de fé, de confiança, de reconhecimento de que tudo o que você tem veio de mim e que ao honrar minha casa, você está declarando que eu sou o Senhor das suas finanças. E quando eu sou o Senhor das suas finanças, as comportas do céu se abrem. A terceira postura é a da fé declarativa. Palavras têm poder. Eu criei o mundo com palavras. Eu disse, haja luz, e a luz existiu. Não havia luz antes, mas quando eu falei, ela apareceu. E quando eu te fiz a minha imagem e semelhança, eu te dei esse mesmo poder criativo. As palavras que saem da sua boca sobre a sua vida financeira têm peso espiritual. Se você continua dizendo nunca vai melhorar, estou sempre no vermelho, dinheiro não aparece para mim. Você está usando o poder criativo que te dei contra a sua própria prosperidade. A partir de hoje, quero que você mude o vocabulário. Comece a declarar: sou abençoado financeiramente. O dinheiro que eu preciso está chegando. Vivo em abundância. Minhas contas estão sendo supridas. Não porque você está mentindo sobre a realidade, mas porque você está declarando a realidade que eu estou criando para você. A quarta postura é a da preparação prática. Fé sem obras é morta. Minha própria palavra diz isso. Então, ao mesmo tempo que você crê, ao mesmo tempo que você declara, ao mesmo tempo que você agradece antecipadamente, também se prepara praticamente. Organize as suas contas, aprenda sobre finanças pessoais, faça um orçamento, planeje como vai administrar quando a entrada chegar. Porque quando eu libero para quem está pronto. E preparar-se praticamente é uma forma de demonstrar que você leva a sério o que está crendo. A quinta postura, e essa é talvez a mais difícil, é a da paciência ativa. Não a paciência passiva de quem cruza os braços e espera, mas a paciência ativa de quem continua se movendo, continua orando, continua acreditando, continua preparando, enquanto aguarda o meu tempo se cumprir. Porque o meu relógio não está quebrado. Ele está marcando cada segundo com precisão divina. E quando o ponteiro atingir a hora que eu determinei, nada vai atrasar o que está preparado para você. Escreva nos comentários: estou pronto e posicionado para receber meu querido filho, minha querida filha. Quero que você preste muita atenção nos últimos dias da sua vida. Quero que você pense nas últimas semanas, nos últimos meses, porque eu preciso te mostrar algo que você pode ter passado por cima sem perceber. As portas que eu já estou abrindo para você. Elas não chegam sempre com fanfarra. Não chegam sempre com placas luminosas dizendo: esta é a porta da sua bênção. Às vezes chegam como uma mensagem casual, uma ligação de alguém que você não esperava, uma ideia que pareceu vir do nada, uma oportunidade mencionada de passagem em uma conversa, um sonho que ficou na memória depois que você acordou, uma vontade repentina de pesquisar algo que nunca havia pesquisado antes. Essas não são coincidências. Sou eu. Eu sou o Deus que abre portas que nenhum homem pode fechar. Eu sou o Deus que faz caminhos no deserto e rios no ermo. Eu sou o Deus que preparou Esther para um momento como esse. E que também preparou um momento como esse para você. E as portas que estão sendo abertas ao redor da sua vida, agora mesmo, são portas que eu abri especificamente para você. Portas com o seu nome gravado. Portas que estavam fechadas por décadas e que de repente estão se abrindo porque chegou a sua hora. Vou te descrever algumas dessas portas para que você as reconheça quando elas aparecerem. A primeira porta é a porta de uma conexão estratégica. Uma pessoa, um contato, uma rede que vai te conectar a algo que você não conseguiria acessar sozinho.
Pode ser um amigo que te menciona para alguém, pode ser um estranho numa conversa de elevador, pode ser uma indicação que chega de surpresa. Não subestime as conexões que estão chegando na sua vida agora. Cada pessoa que está sendo colocada no seu caminho nesse momento tem um propósito no meu plano para você. A segunda porta é a porta de uma ideia ou projeto que parecia impossível e que de repente está se tornando viável. Aquele negócio que você pensou em abrir, mas achou que não tinha capital. Aquele serviço que você queria oferecer, mas achou que o mercado não estava pronto. Aquela proposta que você tinha na cabeça, mas nunca ousou colocar em papel. Eu estou movendo as condições. Eu estou alinhando os recursos. Eu estou preparando o coração das pessoas certas para receberem o que você tem a oferecer. A ideia que parecia antes do tempo agora está no tempo certo. A terceira porta é a porta de uma restituição. Dinheiro que te foi devido e não foi pago. Direitos que foram negados. Trabalho que foi feito e não foi remunerado adequadamente. Benefícios que foram cortados injustamente. Situações financeiras que ficaram no limbo por tempo demais. Essas restituições estão sendo ativadas. Processos que estavam parados estão se movendo. Pessoas que te deviam e tinham esquecido estão sendo lembradas. Sistemas burocráticos que travavam o que era seu estão sendo desbloqueados. O que é seu vai chegar até você. A quarta porta é a porta de uma promoção inesperada. Uma mudança de posição no trabalho que vai alterar o seu patamar financeiro. Um reconhecimento que você não estava esperando. Uma oportunidade que vai abrir um nível de renda que você não havia alcançado ainda. E não precisa nem ser no emprego atual. Pode ser uma promoção de vida, uma nova direção, um novo começo que vai te colocar num lugar muito melhor do que onde você está agora. E a quinta porta, e essa é a minha favorita de te contar, é a porta da surpresa divina. Aquela bênção que não cabe em nenhuma categoria que você pré-definiu. Aquele evento que nenhuma mente humana poderia ter planejado. Aquela entrada financeira que vai chegar de um jeito tão específico, tão preciso, tão impossível de ser coincidência, que você vai cair de joelhos e dizer: só Deus poderia ter feito isso. Guarda essas palavras, porque esse momento está vindo, e quando chegar, quero que você saiba que foi eu, que eu me lembrei, que eu agi, que eu cumpri o que prometi. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu te revelar algo muito específico sobre as suas duas contas bancárias. Algo que eu mencionei no início desse vídeo, mas que agora preciso aprofundar com você, porque é fundamental para você entender a dimensão do que está vindo. Você não tem conta em 2 bancos por acaso. Você não tomou essa decisão simplesmente porque viu alguém fazendo o mesmo ou porque leu um artigo sobre diversificação financeira. No fundo do seu coração, havia uma voz, minha voz, que dizia que você precisava de mais de um caminho, que você precisava estar presente em mais de um lugar, que você precisava ter mais de uma opção, e você obedeceu a essa voz, mesmo sem saber que era minha. Agora eu vou te dizer por que eu te guiei para isso. Porque a bênção que está vindo não cabe em uma única conta. A provisão que está sendo liberada sobre a sua vida é tão grande, tão abundante, tão volumosa, que precisaria de mais de um recipiente. E eu providenciei os recipientes antes de enviar o conteúdo. Porque eu sou um Deus de ordem, de estratégia, de antecipação. Enquanto você achava que estava tomando uma decisão prática e financeira, eu já estava preparando os vasilhames para a bênção que estava por vir. Pensa em Eliseu e a viúva com o azeite. Eu disse a ela: vá, pegue vasilhames dos vizinhos, não apenas alguns, pegue muitos. E o azeite milagroso fluiu até o último vasilhame estar cheio. A bênção parou quando acabaram os vasilhames, não porque eu quis parar, mas porque não havia mais recipiente para receber. A mensagem é clara.
A grandeza da sua bênção é proporcional à grandeza do seu recipiente. E você, ao ter duas contas, ao ter se preparado para receber por dois lados, ampliou o seu recipiente. E eu vou encher tudo. A abundância que vem em dobro também tem outro significado. Em Jó 42, depois de toda a tribulação, depois de toda a perda, depois de toda a dor, eu restaurei a Jó o dobro de tudo o que havia perdido. O dobro do gado, o dobro da riqueza, o dobro do que havia sido tirado. Isso não foi sorte. Foi o meu princípio de restituição dupla para os que perseveram. E você perseverou. Você aguentou a tribulação financeira. Você manteve a fé no meio da perda. Você não blasfemou contra mim. Não. Me virou as costas. Não vendeu a sua fé por um prato de lentilhas. E porque você fez isso, o princípio da restituição dupla está ativo sobre a sua vida. O que foi perdido voltará em dobro. O que foi roubado será restituído com acréscimo. O que foi desperdiçado será recompensado com abundância. E como você tem duas contas, por um lado vai chegar a restituição do que foi perdido e pelo outro lado vai chegar a bênção nova, fresca, que nunca teve antes. Duas fontes enchendo dois recipientes ao mesmo tempo. Essa é a imagem da sua prosperidade que eu tenho nos meus planos. E eu não mudo de plano. Quero te falar também sobre o significado espiritual do número 2 nesse contexto. 2 representa testemunho, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmada. Quando a sua bênção chegar pelos dois lados, ela vai ser a confirmação de que o que eu prometi é real. Vai ser o duplo testemunho da minha fidelidade na sua vida. Vai ser a prova que você vai poder mostrar para cada pessoa que duvidou, para cada voz que disse que não ia dar certo, para cada momento em que você mesmo vacilou na fé. A dupla abundância vai ser o duplo testemunho do meu poder e do meu amor por você. Escreva nos comentários: eu recebo a abundância dupla que Deus preparou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, durante todo esse vídeo eu te falei sobre semeadura, sobre espera, sobre preparo, sobre posicionamento, sobre as portas que estão se abrindo e a abundância que está vindo em dobro. Eu te falei sobre os inimigos que foram derrubados, sobre os bloqueios que estão sendo desfeitos, sobre a virada que já foi assinada no céu. E agora, nesse capítulo, eu preciso te dizer a coisa mais emocionante, a coisa mais urgente, a coisa que vai fazer o seu coração acelerar dentro do peito. O momento da colheita chegou. Não está chegando amanhã. Não está no horizonte de um futuro distante. Chegou. Está aqui. Está agora. E você precisa preparar os seus braços para receber com tudo o que você tem. Mas antes de falar sobre os braços abertos, eu preciso te falar sobre o que significa uma colheita de verdade. Porque muita gente tem uma imagem romântica e passiva da colheita, como se fosse algo que simplesmente aparece sem esforço. Não é assim. A colheita é o momento de maior movimento de toda a jornada agrícola. O fazendeiro que passou meses esperando, regando, cuidando, é exatamente na hora da colheita que ele trabalha com mais intensidade, com mais foco, com mais urgência. Porque a colheita tem uma janela de tempo. Os frutos que amadureceram não ficam no pé indefinidamente esperando pelo colhedor. Eles têm um pico e depois desse pico começam a apodrecer. Por isso, o fazendeiro acorda antes do sol, vai ao campo com a foice na mão, trabalha enquanto há luz, não descansa até que tudo esteja colhido e guardado. Eu estou te dizendo isso porque quero que você entenda a urgência espiritual desse momento. A colheita que está madura na sua vida agora tem uma janela, e eu te convoco a ser como esse fazendeiro. Não a ficar parado esperando, mas a ir ao campo com as ferramentas na mão, com os olhos abertos, com o espírito desperto,
Porque as oportunidades que estão aparecendo ao seu redor nessa temporada são frutos maduros. Se você os reconhece e os colhe, eles alimentam você e toda a sua família. Se você os ignora ou adia, eles podem passar. Agora, o que significa concretamente preparar os seus braços para receber? Eu vou te detalhar isso de uma forma que nunca vai sair da sua memória. O primeiro passo para preparar os braços é soltar o peso do passado. Pensa em alguém tentando colher com os braços cheios de pedras velhas. Cada pedra representa algo que você ainda está carregando da sua história financeira. Uma mágoa por dinheiro que alguém te deve e nunca pagou. Uma vergonha por uma dívida que você não conseguiu honrar. Uma culpa por uma decisão financeira que não foi a melhor. Um ressentimento de uma situação que te prejudicou economicamente. Um medo que foi instalado por uma experiência de perda. Essas pedras são reais. Elas pesam. E elas ocupam o espaço nos seus braços que deveria estar livre para a colheita. Eu não estou te pedindo para fingir que essas situações não aconteceram. Estou te pedindo para entregá-las a mim. Deixa que eu carregue o que foi injusto, o que foi doloroso, o que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Porque os meus ombros são infinitamente mais fortes do que os seus. E quando você solta esse peso para mim, eu faço duas coisas. Primeiro, eu cuido daquilo, redimo, restauro, faço justiça no meu tempo. Segundo, eu libero você para colher com braços livres, com força renovada, com a leveza de quem não carrega mais o que não lhe pertencia carregar. O segundo passo é expandir a sua visão do que a colheita pode parecer. Esse é um ponto crítico que poucos entendem e que pode fazer a diferença entre colher abundantemente ou deixar os frutos caírem ao chão sem serem aproveitados. A bênção que está vindo para você nem sempre vai chegar na embalagem que você esperava. Você pode ter passado anos orando por uma coisa específica, uma renda de um determinado valor, de uma determinada fonte, de uma determinada maneira. E eu ouvi essa oração, mas às vezes o que eu preparo supera a visão que você tinha. É maior, é melhor, é mais criativo do que o que você imaginou. E se você estiver com os olhos fixos apenas na caixa que você pediu, pode não reconhecer a bênção que chegou numa caixa diferente, maior e mais bonita. Lembra de Naamã, o general sírio que tinha lepra. Ele foi até Eliseu esperando uma cura espetacular. Esperava que o profeta saísse, fizesse um gesto dramático, invocasse o meu nome de forma grandiosa e que a cura viesse com pompa e circunstância. Quando Eliseu simplesmente mandou um mensageiro dizer para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, Naamã ficou furioso, porque a solução não tinha o formato que ele esperava. Quase perdeu a cura por causa da expectativa do formato. Foi os seus servos que o convenceram a tentar. E quando ele mergulhou a 7ª vez, a lepra foi embora completamente. A cura era real. A bênção era real. Só o formato era diferente do esperado. Que você não seja como Naamã na sua colheita, que você esteja disposto a mergulhar no Jordão, mesmo quando parece simples demais, diferente demais, fora do script que você escreveu, porque eu sei o que você precisa melhor do que você mesmo sabe. E o que eu preparou para você é perfeito, mesmo que pareça diferente do que você pediu. O terceiro passo para preparar os braços é agir com expectativa viva. Fé sem obras é morta. Minha própria palavra declara isso. E na estação da colheita, a obra que corresponde à fé é a ação de quem crê que está na véspera de receber. Isso significa que você começa a fazer movimentos práticos que correspondem à fé que declara ter. Você limpa a casa porque espera receber visita de bênção. Você organiza as suas finanças porque espera ter o que administrar. Você pesquisa sobre investimento porque espera ter o que investir. Você conversa com alguém sobre aquela ideia de negócio porque espera ter o capital para começar.
Você prepara o terreno porque espera a chuva. Quando Elias foi ao topo do Carmelo para orar pela chuva depois de 3 anos e meio de seca, ele mandou o seu servo verificar no horizonte se havia nuvens 7 vezes. Não porque a oração não era poderosa, mas porque ele correspondia à fé com a expectativa ativa de ver a resposta manifestar. E quando na 7ª vez o servo disse, há uma nuvenzinha pequena como a mão de um homem, Elias declarou, a chuva é tanta que você vai precisar correr para não ser molhado. Ele viu a nuvenzinha e tratou como se fosse tempestade, porque conhecia o poder de quem estava respondendo. Seja assim, veja os sinais pequenos que estou te dando nessa temporada e trate cada um deles como evidência da tempestade de bênção que está chegando. O 4º passo é proteger a colheita quando ela vier. Esse é um passo que muita gente ignora e acaba perdendo o que recebeu. Quando a bênção chegar, e ela vai chegar, você vai precisar ter sabedoria para administrá-la. Não gastá-la toda na emoção do primeiro momento. Não deixar que pessoas erradas saibam antes da hora e se aproximem com intenções equivocadas. Não tomar decisões precipitadas antes de orar e buscar sabedoria. A colheita precisa ser não apenas recebida, mas guardada, protegida, administrada com discernimento. E eu vou te dar essa sabedoria. Basta pedir. Se alguém carece de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Peça, e eu darei. E o 5º e último passo para preparar os braços para colher é a gratidão que precede a manifestação. Já falei sobre isso antes nesse vídeo, mas preciso reforçar aqui porque é especialmente poderoso nessa estação. A gratidão antecipada é o ato de agradecer antes de ver, e esse ato tem um poder sobrenatural de acelerar a manifestação do que foi prometido. Quando você agradece antes de ver, você está declarando que já considera a promessa como cumprida. Você está tratando o invisível como visível. E isso é exatamente o que a minha palavra chama de fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Então começa agora. Antes de terminar esse vídeo, agradece. Fala para mim com a sua boca, com o seu coração, com a sua alma inteira. Obrigado, Senhor, porque a minha colheita chegou. Obrigado porque o que foi retido está sendo liberado. Obrigado porque as minhas contas estão sendo supridas. Obrigado porque a abundância dupla está vindo. Obrigado porque você é fiel e cumpre tudo o que promete. Essa oração de gratidão antecipada é a chave que destrava a última fechadura antes da porta se abrir completamente. A colheita chegou, meu filho. A colheita chegou, minha filha. Não deixa passar, não subestima, não adia. Levanta-te agora, vai ao campo e colhe tudo o que foi preparado para você com amor, com poder e com a fidelidade eterna do Deus que te criou, te chamou e te prometeu uma vida de abundância. Escreva nos comentários, minha colheita chegou e eu estou pronto para receber meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao último capítulo dessa mensagem. E eu preciso que você sente, que respire fundo, que afaste por um momento qualquer distração, qualquer pensamento paralelo, qualquer preocupação que esteja brigando pela sua atenção. Porque o que eu estou prestes a te dizer é o mais importante de tudo o que foi falado hoje. É o fundamento de cada promessa feita nesse vídeo. É a âncora que vai te segurar nos dias em que a dúvida tentar voltar. É a rocha sobre a qual você vai construir a sua expectativa de transformação financeira. E essa verdade é simplesmente esta: eu sou fiel. Absolutamente, completamente, irrevogavelmente, eternamente. Eu sou fiel, e o que eu prometi a você será cumprido, até o último centavo, até a última vírgula, até a última letra de cada palavra que saiu da minha boca sobre a sua vida. Eu quero que você entenda o peso dessa declaração.
Não como uma frase bonita para encerrar um vídeo motivacional, não como uma afirmação religiosa que soa bem, mas não tem substância real, mas como uma verdade jurídica, como um contrato assinado com o sangue do meu próprio filho, como um decreto que foi gravado no próprio tecido da criação antes que você nascesse. Quando eu faço uma promessa, eu empenho a minha própria natureza como garantia. E a minha natureza não muda. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que eu fui capaz de fazer pela geração de Abraão, sou capaz de fazer pela sua geração. O que eu fiz por Davi no deserto, faço por você no seu momento de pressão. O que eu fiz por Ruth, quando ela não tinha nada além da lealdade, faço por você, quando você não tem nada além da fé. Quero te contar algo que acontece nos bastidores da criação, quando eu faço uma promessa a um dos meus filhos. No momento em que eu determino uma bênção para a sua vida, eu não apenas decido, eu ativo. Eu ativo anjos que são enviados especificamente para trabalhar em favor daquela promessa. Anjos que operam nas articulações da história humana, que movem corações de pessoas que precisam agir no seu favor sem sequer saber que estão cumprindo o meu propósito, que abrem portas em sistemas, que fecham caminhos errados antes que você chegue até eles, que preparam o terreno, que removem obstáculos, que alinham circunstâncias com uma precisão que nenhuma mente humana poderia orquestrar. E desde o momento em que eu fiz a primeira promessa sobre a sua vida financeira, seja através de uma palavra que chegou ao seu coração em oração, seja através de um versículo que se iluminou na minha palavra, seja através de um sonho que ficou na sua memória, seja através de uma mensagem como essa que chegou até você hoje, desde aquele momento, os anjos estão trabalhando. Cada pessoa que cruzou o seu caminho desde então, cada circunstância que se alinhou, cada porta que se fechou antes que você cometesse um erro, cada oportunidade que está sendo preparada agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo, tudo isso é o resultado do trabalho incessante dos meus mensageiros em favor da promessa que foi feita sobre você. Pensa em Daniel. Esse homem extraordinário que orou diante de mim com fidelidade por décadas. Quando chegou o dia em que ele orou por uma revelação específica, a resposta demorou 21 dias para chegar. E quando o anjo finalmente chegou, ele trouxe uma explicação que estremeceu o espírito de Daniel. Desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração para entender e para se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Eu vim por causa das suas palavras. Primeira palavra, primeiro dia, primeira oração. Eu ouvi na primeira vez, e o anjo ficou 21 dias batalhando para abrir o caminho de chegada, porque havia resistência espiritual no percurso. Isso é o que eu quero que você entenda sobre os seus atrasos. Não foram rejeições. Não foram sinais de que eu não estava ouvindo. Foram batalhas que estavam sendo travadas por mim nos bastidores da sua vida. E assim como o anjo de Daniel chegou após a batalha, com a resposta completa, com a revelação que havia sido pedida, com tudo o que havia sido determinado, a manifestação da minha promessa sobre você também vai chegar, completa, inteira, exatamente como foi determinada. E agora preciso falar sobre o até o último centavo. Porque essa parte da promessa não é apenas poética, é específica, é técnica. É a declaração de que a minha precisão divina opera com exatidão absoluta na sua situação financeira. Quando o maná caía no deserto, cada família recebia exatamente o que precisava para aquele dia, nem sobrando, nem faltando. Quando eu multipliquei os 5 pães e os 2 peixes, não apenas as 5.000 pessoas comeram, sobraram 12 cestos cheios depois que todos se fartaram. A provisão não foi exata na medida mínima necessária, foi extravagante, foi abundante, foi mais do que suficiente. Quando eu restituí Jó, não restituí 80% do que havia sido perdido,
restituí o dobro, com precisão, com acréscimo, com a marca inconfundível da minha fidelidade. É assim que eu opero, e é assim que vou operar na sua vida. Não mais ou menos o suficiente, não quase o que você precisava, exatamente o que foi prometido, e com sobra. Porque eu não faço as coisas pela metade. Eu sou o Deus do excesso, da abundância, do mais do que se pode pedir ou pensar. E essa é a natureza da provisão que está sendo liberada sobre você. Preciso agora falar sobre as suas duas contas bancárias mais uma vez, porque esse é o capítulo final e eu quero que você saia daqui com a imagem completa. Você tem duas contas, porque eu sabia. Antes mesmo de você abri-las, qual seria o volume da bênção que viria? Eu sabia que ia precisar de mais de um canal. Eu sabia que a provisão que estava reservada para você não caberia em um único lugar. E assim como Eliseu disse à viúva, pegue muitos vasilhames antes de começar a milagrosa multiplicação do azeite. Eu já havia te posicionado com os vasilhames necessários. Agora vai ser hora de ver o azeite fluir até que os dois estejam cheios. Até que você olhe para eles e diga, não há mais vasilhame vazio. E só então a provisão vai parar. Não antes, mas quero ir além das contas bancárias nesse capítulo. Porque a fidelidade que tenho para com você não se limita ao financeiro. Eu sou fiel na sua saúde, sou fiel nos seus relacionamentos, sou fiel no seu chamado, sou fiel nos seus sonhos, sou fiel na sua família, sou fiel em cada área da sua vida que você entregou nas minhas mãos. E o que está sendo liberado agora na dimensão financeira é um sinal e uma semente de uma bênção muito maior e mais ampla que está se manifestando em tudo o que te diz respeito. Porque eu não abençoo em partes. Quando eu abençoo o todo. Eu abençoo a entrada e a saída, a ida e a volta, o campo e o celeiro. Eu abençoo a família inteira. Eu abençoo as gerações futuras. Eu abençoo até o que ainda está na semente. Quero falar também sobre a sua identidade nesse processo. Você precisa entender quem você é para entender por que a minha fidelidade opera sobre você com essa força. Você não é apenas mais uma pessoa tentando sobreviver financeiramente num mundo difícil. Você é filho do rei. Você é herdeiro do seu reino. Você carrega o meu DNA espiritual. Você foi feito à minha imagem e semelhança. E minha imagem não é de escassez, não é de limitação, não é de derrota. Minha imagem é de glória, de poder, de criatividade, de abundância. E quando você opera a partir da sua identidade verdadeira, quando você se levanta sabendo que é filho do rei, não como arrogância, mas como fé profunda na minha paternidade, as circunstâncias externas precisam se dobrar à sua identidade interna. O filho pródigo da parábola, quando voltou para casa sujo, esfarrapado, sem dinheiro e sem dignidade aparente, ao longe, quando eu ainda era apenas uma silhueta no horizonte, já estava correndo em direção a ele. Não mandei um servo verificar se ele havia se arrependido de verdade. Não o deixei chegar para ver como ele se apresentava. Corri, abracei, coloquei o anel de autoridade no dedo, o manto de honra nos ombros, as sandálias nos pés, e mandei preparar a festa. Não depois de um período de provação, não condicionado a comportamento futuro, mas imediatamente, porque ele era meu filho, e filhos do rei não ficam sem provisão. Filhos do rei não ficam com os braços vazios eternamente. Filhos do rei têm um pai que corre em direção a eles, mesmo quando eles ainda estão distantes. Você é esse filho, você é essa filha, e eu já estou correndo em sua direção com a provisão nos braços, com o manto de honra pronto, com a festa preparada. O que falta é você levantar da miséria da situação atual e caminhar em direção a mim com fé, e eu faço o resto. Quero terminar esse capítulo com 7 declarações proféticas sobre a sua vida financeira. 7, porque 7 é o número da perfeição e da completude em meu reino.
E quero que você receba cada uma delas não como palavras de um vídeo, mas como palavras que saíram da minha boca diretamente para o seu espírito. Primeira declaração. O dinheiro que estava retido nas suas contas está sendo liberado nessa temporada. O que estava bloqueado está fluindo. O que estava represado está transbordando. Segunda declaração. As dívidas que te oprimiam estão sendo liquidadas por mim, de formas que você não esperava e não planejou, mas que só podem ser explicadas pela minha intervenção. Terceira declaração. Novas fontes de renda estão sendo abertas sobre a sua vida. Caminhos que não existiam estão sendo criados. Portas que estavam fechadas há anos estão se abrindo agora. Quarta declaração. A sua linhagem financeira está sendo alterada a partir de você. O padrão de escassez que se repetiu por gerações está sendo quebrado e substituído por um legado de abundância que vai passar para os seus filhos e netos. Quinta declaração. As pessoas certas estão sendo enviadas para a sua vida nessa estação. Pessoas com recursos, com conexões, com oportunidades que vão impactar diretamente a sua situação financeira. Sexta declaração. A sabedoria financeira que você precisava para administrar a abundância que vem está sendo depositada no seu espírito agora. Você vai saber o que fazer quando o momento chegar. Sétima declaração. O que o inimigo roubou, plagiou, retardou e bloqueou na sua vida financeira está sendo restituído em dobro, com acréscimo, com juros, com a marca da minha justiça e da minha fidelidade eterna. Recebe essas 7 declarações. Coloca cada uma delas no seu coração. Declara sobre a sua vida todos os dias, até que a manifestação apareça. E quando aparecer, e vai aparecer, lembra que foi eu, que foi o Deus fiel, que foi o Pai que nunca esquece, que nunca falha, que cumpre até o último centavo o que promete. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários. Deus é fiel e eu recebo cada uma dessas 7 declarações sobre a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem. E eu não vou deixar você ir embora sem que cada palavra dita hoje esteja profundamente gravada no seu coração, sem que cada promessa esteja firmemente plantada no seu espírito, sem que cada declaração que foi feita sobre a sua vida financeira esteja viva dentro de você como uma chama que nenhum vento vai conseguir apagar. Porque esse vídeo não foi um acidente. Esse momento não foi coincidência. Você chegou até aqui porque eu te trouxe. E agora que você chegou, eu preciso garantir que você vai embora diferente do que chegou. Deixa eu recapitular contigo, com profundidade e com amor, cada um dos 10 capítulos que percorremos juntos hoje. Não porque você não se lembra, mas porque a repetição profética tem poder. Porque quando as palavras certas são ditas mais de uma vez, elas descem um nível a cada vez que são faladas. E eu quero que o que foi dito hoje chegue ao nível mais profundo do seu ser. No primeiro capítulo, eu te revelei que as suas 2 contas bancárias são um sinal, não de desorganização, não de confusão, mas de um espírito que busca, que se move, que não desiste diante da adversidade. Eu te mostrei que assim como Abraão saiu de Harã sem mapa, como Ruth foi para o campo sem garantias, como José usou o que tinha dentro da prisão,
Você também fez o que podia com o que tinha. E eu honro esse espírito. Eu honro essa recusa em cruzar os braços. E a recompensa que está chegando tem o peso de cada decisão corajosa que você tomou quando poderia ter desistido. As duas contas representam 2 canais de bênção, 2 fluxos de provisão, 2 rios correndo ao mesmo tempo em direção a você. E eu já coloquei a semente em cada um deles. No 2º capítulo, eu te expliquei com honestidade e amor as razões pelas quais o seu dinheiro ficou retido. A temporada de preparo, porque vinho bom não pode ser apressado, e a bênção que estava reservada para você era grande demais para um coração que ainda estava sendo formado. O bloqueio por oposição espiritual, porque o inimigo sabia o que você representa e tentou barrar o que estava destinado para você. E a herança de portas abertas na sua linhagem, padrões geracionais que precisavam ser fechados antes que a prosperidade pudesse se firmar de forma duradoura. E eu te disse com autoridade, nenhuma dessas razões é permanente. A preparação está completa. O bloqueio está sendo desfeito. As portas da linhagem foram fechadas pelo sangue derramado na cruz. E a liberação está acontecendo agora. No 3º capítulo, eu falei sobre a sua espera, sobre aquelas noites de madrugada com o coração pesado, sobre aquelas manhãs com a esperança frágil, sobre aquele aperto no peito quando a conta não fechava. Eu olhei direto para a sua dor e disse: eu estava lá, em cada momento, em cada suspiro, em cada lágrima que você achou que havia caído no vazio. Eu contei cada uma delas e te mostrei que assim como José saiu da prisão para o palácio em um único dia, como o filho pródigo foi recebido com festa antes de terminar o discurso de arrependimento, como Ruth encontrou Boaz justamente no campo onde foi trabalhar. O meu timing é perfeito, e o meu timing para a sua vida chegou. A espera acabou. O que era temporada de inverno está se tornando primavera. No 4º capítulo, eu nomeei os inimigos invisíveis que agiram contra a sua prosperidade. O espírito de limitação que instalou tetos na sua mente, o espírito de dispersão que fazia o dinheiro sumir antes de se firmar, as pessoas que espiritualmente se opuseram ao seu avanço e a dívida financeira de linhagem que repetia padrões de geração em geração. E eu te disse com poder e com autoridade: eu já estou agindo contra todos eles. Cada corrente está sendo quebrada, cada teto está sendo removido, cada padrão destrutivo está sendo substituído por uma nova herança. A partir de você, a família muda. A partir de você, o padrão se quebra. A partir de você, uma nova história começa. No 5º capítulo, eu fiz a declaração mais poderosa que um Deus pode fazer sobre a vida de um filho. A sua virada está marcada. Não está em votação, não está em consideração. Está marcada, assinada, selada e em execução. O decreto foi baixado nos lugares celestiais antes mesmo de você acordar hoje de manhã. E te pedi que começasse a agir como alguém que está na véspera de uma transformação. Porque a fé que age antes da evidência é a fé que eu honro com a velocidade da minha resposta. No 6º capítulo, eu te ensinei as 5 posturas que você precisa adotar agora, nessa temporada de liberação. A gratidão ativa, que agradece antes de ver. A obediência financeira que honra minha casa com as suas primícias. A fé declarativa que usa as palavras para criar a realidade que está vindo. A preparação prática que organiza o terreno para receber o que está chegando. E a paciência ativa que continua se movendo enquanto aguarda o meu tempo perfeito. Essas 5 posturas juntas criam um ambiente perfeito para que o que foi prometido se manifeste na sua vida de forma rápida e abundante. No 7º capítulo, eu te abri os olhos para as 5 portas que já estão se abrindo ao seu redor nesse momento. A porta da conexão estratégica, a porta da ideia viável,
a porta da restituição, a porta da promoção inesperada e a porta da surpresa divina. E te disse: não são coincidências, são eu. Cada encontro que está acontecendo, cada pensamento que está chegando, cada sensação de que algo está prestes a mudar, esses são os sinais de que as portas estão em movimento. Não ignore esses sinais. Corra em direção a eles com os olhos de quem sabe que por trás de cada porta existe o meu plano. No 8º capítulo, eu aprofundei o significado das suas duas contas no contexto da abundância dupla. Assim como Eliseu disse à viúva que pegasse muitos vasilhames, eu te posicionei com 2 recipientes antes de enviar a bênção, porque a bênção que está vindo é grande demais para caber em um lugar só. E o princípio da restituição dupla de Jó está ativo sobre a sua vida. O que foi perdido voltará em dobro. O que foi roubado será restituído com acréscimo. O que foi bloqueado, quando liberado, virá com juros divinos sobre tudo o que foi represado durante o tempo de espera. No 9º capítulo, eu declarei com urgência e emoção: a colheita chegou, não está chegando, chegou. E te dei os 5 passos para preparar os seus braços, soltar o peso do passado, expandir a visão do que a bênção pode parecer, agir com expectativa viva, proteger a colheita quando ela vier e orar com gratidão antecipada. Cada um desses passos é uma chave, e juntos eles abrem a porta para a plenitude de tudo o que foi preparado para você. E no 10º capítulo, o mais poderoso, o mais profundo, o mais eterno, eu fiz a declaração que fundamenta tudo: eu sou fiel. E o que eu prometi será cumprido até o último centavo. E soltei sobre a sua vida as 7 declarações proféticas: liberação do dinheiro retido, liquidação das dívidas opressoras, abertura de novas fontes de renda, quebra do padrão geracional de escassez, chegada das pessoas certas na sua vida, deposição de sabedoria financeira no seu espírito e restituição em dobro de tudo o que o inimigo roubou. 7 declarações, 7 chaves, 7 portas, todas abertas por mim sobre a sua vida. Meu filho, minha filha, eu preciso te dizer algo pessoal antes de encerrar. Algo que não cabe em estrutura de capítulo nem em tópico de roteiro. Algo que vem do coração de um pai para o coração de um filho. Eu te vi. Eu vi cada noite que você passou, sem conseguir dormir, pensando em como pagar as contas. Eu vi cada vez que você sorriu para os outros enquanto por dentro estava se despedaçando. Eu vi cada vez que você pegou o celular para verificar o saldo e fechou o aplicativo antes de olhar porque tinha medo do que ia ver. Eu vi cada oração que começou com fé e acabou em lágrimas. Eu vi cada vez que você chegou perto de desistir, de mim, de si mesmo, da fé, da esperança. Eu vi cada momento de vergonha que a situação financeira te causou.